Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, eu sou acadêmica de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e sou integrante do PET Agricultura Familiar aqui da UTFPR Dois Vizinhos. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a cultura de células e tecidos como uma introdução, certo? Então eu vou passar para a apresentação e se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem depois fazer comentários tanto no YouTube quanto no direct do Instagram, mas preferencialmente pelo YouTube, certo? Então, cultura de células e tecidos, uma introdução. Alguns avisos. Como eu já falei, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer um comentário no YouTube. No final da apresentação, a gente pode responder, né? Tentar responder. O tempo estimado de live é aproximadamente 40 minutos de apresentação e mais ou menos 20 minutos de perguntas, tá? Caso esse tempo aí de 1 hora ele for extrapolado, o Instagram não permitirá a continuidade da live. E então a live continuará somente pelo YouTube. Então, se vocês estiverem assistindo pelo Instagram, o Instagram vai cortar a transmissão e vocês podem ir pelo YouTube que a gente continua respondendo as perguntas, certo? Nós não estamos conseguindo emitir certificados das atividades. Porém, o PET consegue emitir uma declaração de participação. Então, se vocês tiverem interesse nessa declaração, vocês podem me enviar um e-mail e, posteriormente, a gente vai estar emitindo essa declaração para vocês via e-mail, certo? Então, para a gente entender melhor como que funciona, a gente vai dividir esse curso, essa live, em 4 partes. Primeiro, a gente vai falar um breve histórico da cultura de células e tecidos vegetais. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de células e tecidos vegetais. E aí, a gente vai para a parte animal. Novamente, um breve histórico e depois a parte de cultura de células. É importante ressaltar que esse curso aqui, ele é apenas uma introdução. Então, a gente vai ver como que funciona, né, essas culturas, mas vai ser tudo de uma maneira muito superficial. O que eu quero com esse mini curso é que depois, quem tem interesse de vocês, tenha condições de buscar um artigo e entender basicamente o que ele fala. Então, ter um panorama geral sobre isso. E depois você consegue ir aprofundando os seus conhecimentos, certo? Então, cultura de células e tecidos vegetais. Em 1838, esses dois caras, o Schleiden e Schwann, eles levantaram a hipótese da totipotência. Então, eles levantaram essa hipótese de que toda célula ela tem a capacidade de gerar um ser completo. Então, só uma coisinha, pessoal, que eu esqueci de falar. Tem muitos nomes de cientistas que eu não sei como que se pronuncia corretamente. Então, eu vou tentar ler, tentar adivinhar, mas aí eu peço desculpas antecipadamente se eu ler algum nome errado, certo? Então, em 1838, teve essa hipótese da totipotência. Em 1922, Robbins e Cott, eles mantiveram raízes de gramíneas em um meio de cultura. Então, esse foi um dos primeiros assim, experimentos que conseguiram manter essas raízes, né, ou alguma parte da planta em meio de cultura. Em 1934, Cog et al. Identificaram o primeiro fito-hormônio, a auxina ácido indolilacético. Por que foi importante esse em 1934? Porque a partir do momento que eu sei que existem fito-hormônios, eu consigo direcionar a minha cultura de células, certo? 1952, Sussex e Steve, trabalhando com um primórdio foliar, eles conseguiram originar uma planta, certo? Em 1954, Muir ele obteve a primeira planta a partir de uma célula. E em 1955, eles descobriram, o Miller descobriu a cinetina, que foi uma das primeiras citocininas, certo? Em 1960, Morel recuperou cultivares de orquídeas livres de vírus. Então, ele conseguiu fazer uma cultura de célula e tecido de orquídea sem vírus, a partir de meristemas. E esse foi um dos marcos assim que mais demonstrou a importância da micropropagação,
da cultura de células e tecidos vegetais para o comércio. E isso foi importante por quê? Porque hoje em dia a gente tem várias fábricas que têm por objetivo exatamente isso, cultivar alguma espécie livre de vírus, de bactéria, de qualquer tipo de patógeno e que tenha um interesse comercial. Em 1962, a gente teve o Murashige e o Skug, que eles elaboraram o meio de cultura MS. Leva as iniciais dos nomes deles, e quem já trabalhou, quem já teve contato com a cultura de células, sabe que o meio MS ele é padrão, assim, a gente sempre trabalha com o meio MS. Trabalha com alguns outros também, que vão ser citados depois, mas o MS ele é primordial, assim, você começa com o MS, ou você começa com o Knudsen, mas eles são, assim, os que a gente mais utiliza. E ele é de 62, então ele é muito bom, né? Porque mesmo depois de todos esses anos, com toda a nossa tecnologia atual, a gente continua utilizando esse meio. Em 1965, a John Pratt induziu a floração in vitro. Então isso foi importante por quê? Porque eu não só consigo conduzir a cultura, como eu consigo fazê-la florescer. Então eu consigo passar por todas as etapas do desenvolvimento, né? Em 1974, Reinhard iniciou estudos sobre a biotransformação de tecidos vegetais e iniciou a parte aí de transformação genética, biotransformação, toda essa parte de transgenia, pode-se dizer. Acredito que, pelo que eu li, esse foi um dos primeiros estudos assim com mais afinco nessa parte aí de transgenia, certo? Em 1985, esse Horsch et al. Aí, eles obtiveram a infecção e a transformação genética de discos foliares de tabaco com o agrobactério. Então, se lá, aqui, ó, voltando um instantinho, em 74, o Reinhard iniciou esses estudos, em 85, 11 anos depois que conseguiu se obter a transformação genética, certo? Aqui no Brasil, então isso foi a nível mais mundial, né? No Brasil, os primeiros trabalhos da cultura de células e tecido foi no Instituto Biológico de São Paulo, tem essa imagem aqui, para a gente ver. Ele fica perto do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Eu não tenho certeza se ele faz parte do parque ou se ele apenas está próximo, mas foi em 1950 que iniciaram esses estudos com a cultura de tecidos aqui no Brasil, a parte vegetal. Aí, em 1971, foi formada a primeira equipe da Exalc, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, que ela está indexada, né, é um campus da USP, e ela é muito importante. Hoje em dia ela desenvolve excelentes e muitos trabalhos nessa parte da cultura de células e tecidos. E em 75 e 80 foram criados os laboratórios da Unicamp, que também é muito forte nessa área, e o laboratório da Embrapa. Então, o que acontece? A Embrapa, hoje em dia, ela é a principal, assim, de longe, a principal que publica artigos, que publica trabalhos, tem apostilas, tem manuais, inclusive eu posso compartilhar depois alguns com vocês. Eles têm, por exemplo, um manual sobre a cultura de células e tecidos das espécies da Amazônia Ocidental. Então, é muito específico, porque como há várias Embrapas, eles conseguem não só fazer um bom trabalho, como fazer um trabalho muito amplo. Falando, então, agora mais especificamente sobre alguns aspectos gerais da cultura de células e tecidos. Então, quais são os principais objetivos? A produção de mudas em laboratório, a clonagem, a propagação por sementes, a obtenção de híbridos e a indução de mutação, a produção de mudas de plantas em extinção para reflorestamento, para aumentar a variabilidade genética aí dessas plantas que estão em extinção, né, no meio, e os estudos dos organismos geneticamente modificados, dos transgênicos, que têm uma aplicabilidade gigante na agronomia, principalmente, por conta de vários cultivares, de soja, milho, trigo e tudo mais que existe essa necessidade, né, hoje em dia ambiental, de ter esses estudos para
tentar aumentar a produtividade e melhorar a defesa da cultivar em relação a algum patógeno ou em relação a algum agrodefensivo, por exemplo. Então, como que essa técnica funciona, né? Qual é o meu objetivo? Como que eu faço como que eu utilizo essa técnica? Então, eu vou pegar pequenos fragmentos de um tecido vivo, que são chamados os explantes. Eles são isolados de um organismo vegetal, desinfestados e cultivados asepticamente por períodos indefinidos em um meio de cultura apropriado. Então, essa definição é da Embrapa, e com essa definição, a gente consegue sistematizar algumas etapas do processo. Então, primeira coisa, eu vou escolher o meu tipo de explante, né? Eu escolhi a minha espécie, sei lá, eu quero trabalhar com o milho. Então, eu vou escolher qual é o meu explante. Eu vou ter que fazer uma asepsia desse explante. Por quê? Porque eu preciso que ele esteja desinfestado, certo? Eu preciso que ele esteja livre de vírus, de bactéria, de qualquer tipo de patógeno que venha a prejudicar o desenvolvimento dessa minha planta. Eu preciso, posteriormente, inocular em meio de cultura, fazer o cultivo in vitro e, por fim, aclimatar. Então, agora a gente vai ver alguns aspectos gerais de cada uma dessas etapas, quais são os cuidados e os detalhes que se deve ter. Então, os cuidados e os detalhes foi uma dos questionamentos, né, de uma das pessoas que se inscreveu para participar da live e pediu. Então, quais os cuidados e detalhes? Eu vou falar alguns ao longo de toda a apresentação, certo? Então, a escolha do explante. Explante, vai depender aí da pessoa, vai depender de como você fala, né? Mas, enfim, você pode utilizar folha, você pode utilizar raiz, você pode utilizar caule, meristema e sementes. Como que eu vou escolher? Aí entra a palavra principal em cultura de células e tecidos, depende. Quando minha professora falou depende, eu fiquei, como assim depende? Não entendo isso. Depende por quê? Depende do material que eu tenho, depende da espécie que eu estou trabalhando, depende da facilidade com que eu vou obter esse explante, da quantidade de material que eu tenho para utilizar em laboratório. Então, tudo isso são variáveis que eu tenho que analisar para escolher esse meu explante. Cada explante, ele vai ter vantagem, ele vai ter uma desvantagem, isso é natural. E como que eu vou escolher qual vantagem, qual desvantagem que me agrada ou que eu posso, né, ter? Para você escolher, o ideal faça uma pesquisa bibliográfica aí, procure na literatura todos os artigos, trabalhos, tudo que você puder encontrar sobre a sua espécie, e a partir disso, com base na sua realidade, na realidade do seu laboratório e com a realidade da sua espécie, você vai conseguir escolher qual que é o melhor explante. Então, por isso que depende, né? Depende de muita variável, então não existe uma receita de bolo. Não tem como eu falar, sempre use meristema. Bom, mas talvez aquela espécie eu não posso utilizar por algum motivo e eu opto por usar semente, ou eu opto por usar folha. Então, depende muito do que você tem, certo? Ok, escolhi aí um explante. Próximo passo, asepsia. Por que é importante fazer asepsia? O que é asepsia, primeiramente? Então, a asepsia, ela significa a ausência de qualquer micro-organismo. Por que eu preciso disso? Porque senão a minha planta vai adoecer, ela pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, e ela vai acabar matando a minha planta. Então, eu não quero perder essa planta. O meu objetivo é ver se ela cresce, é ver se ela desenvolve sistema radicular, é ver qual a quantidade de folhas em determinado tempo que ela produz. Então, eu não quero saber se o vírus tal mata, eu quero a planta. Óbvio, né? Eu posso, às vezes, querer saber se o vírus mata, mas aí é um outro caso. Aqui a gente está trabalhando com a hipótese de que no final a gente quer a plantinha, a gente quer
a espécie ali, o exemplar da espécie. Então, nesse caso, eu quero fazer com que essa planta ela se adapte ao meio de cultura e ela não sofra. Então, nesse caso, eu vou retirar todos os meus micro-organismos. Aí, como que eu vou fazer essa desinfestação aí desses micro-organismos? Em geral, né, não é norma. Eu posso utilizar álcool e hipoclorito de sódio, depois eu vou fazer uma lavagem aí, ou tríplice lavagem com água destilada, certo? Para eu remover os resíduos, né, desse álcool e desse hipoclorito de sódio. Mas às vezes eu posso, sei lá, minha espécie não se adapta com o hipoclorito. Se eu colocar ela no hipoclorito, ela vai morrer. Ou se eu colocar ela no álcool, eu vou ferir ela e não vai dar certo. Então, novamente, eu vou para a literatura, eu vou tentar buscar trabalhos que falem sobre a minha espécie. Se eu não encontrar trabalhos sobre a minha espécie, eu vou buscar trabalhos de espécies que sejam parecidas, que tenham características parecidas, né, que sejam pelo menos da mesma família. Mas, em geral, o que, que acontece? Eu uso uma baixa concentração por um alto tempo ou uma alta concentração por um baixo tempo. Então, se eu vou fazer uma solução de hipoclorito de sódio altamente concentrada, eu vou colocar o meu explante por um tempo mínimo dentro dessa solução. Ao contrário, se eu quiser fazer uma solução aí com uma concentração mínima, né? Então, eu vou precisar deixar meu explante nessa solução por um tempo mais alto para ocorrer essa desinfestação, certo? Além disso, além de eu desinfestar o meu explante, eu preciso também ter que o meio de cultura ele esteja séptico. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preparo o meu meio de cultura normalmente, depois a gente vai falar sobre isso, e eu coloco ele em autoclave. Aí, novamente, eu vou analisar a temperatura, tempo adequado. Em geral, 121 graus, 10, 15 minutos. É regra? Não. Na cultura de células e tecidos, dificilmente a gente tem uma regra exata para as coisas. Tudo depende, né? Então, essa é a palavra-chave, na verdade. Meio de cultura. Então, o que é esse meio de cultura? Para que ele serve? Então, o meio de cultura, também chamado meio de cultivo, ele vai fornecer o suporte físico. Por que é importante um suporte físico? Porque, em geral, as plantas elas estão no solo, então elas precisam de um suporte físico. Além desse suporte, ela vai oferecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa planta. Eu posso ainda colocar algum regulador, algum indutor, e eu induzir um comportamento. Então, eu induzi a formação de um calo, eu induzi o crescimento radicular, eu induzi o crescimento da parte aérea. Então, tudo isso vai depender do meu objetivo, certo? A gente tem alguns meios comercialmente, que você simplesmente compra o meio, pronto, só dilui, né? Esses meios são, então, o MS, que é lá o Murashige e o Skug de 62, que a gente viu lá no histórico. Tem o meio Knudson, não sei como fala, na verdade, que é de 46, foi antes ainda do Murashige e o Skug, né? Porém, o Murashige e o Skug, eles deram um pouco mais de visibilidade ao meio deles. Então, por isso que eu escolhi ele no histórico e não no Knudson, certo? E aí eu tenho o meio de Vassin e Wendt, que é de 1949, mas eu nunca trabalhei com esse meio. Eu só sei que tem, mas eu nunca trabalhei no laboratório com ele. Eu só trabalhei com o Knudson e o MS, certo? Esses são meios que a gente chama específicos. Por que eles são específicos? Porque eu sei a quantidade de cada macro e micronutriente que tem nele. Eu sei a quantidade de açúcar. Então, ele é específico por conta disso. Eu posso trabalhar com um meio de cultivo não específico. Então, eu vou ter água, vou ter macronutrientes, vou ter micronutrientes, vou ter uma fonte de carboidrato. E aí, o que acontece? Eu tenho por objetivo testar se a minha espécie ela gosta de sacarose, ou ela prefere glicose, ou ela prefere frutose. Então, nesse caso, eu preciso testar a minha fonte de carboidrato.
Então, eu vou ter que fazer um meio de cultivo não específico. Por quê? Porque o meio MS, ele é específico. Ele só usa, não sei, glicose, por exemplo. O Knudson, ele só usa sacarose. Então, se eu modificar a fonte de açúcar, eu já não vou mais ter o meio Knudson. Eu vou ter um meio não específico, certo? Ou inespecífico. Além disso, é muito utilizado em biofábricas, na indústria, né? Fontes alternativas. Então, por exemplo, eu não sei, eu moro perto de uma empresa que fornece, vamos colocar um exemplo aqui da região sudeste, fornece uma grande quantidade de soro de leite. Certo, será que minha espécie vai gostar do soro de leite? Bom, se é um rejeito industrial, a indústria não quer esse soro de leite e a minha planta se adaptar, eu vou ter uma baita de uma economia. Então, eu vou começar a testar esses meios, certo? Quais são os mais comuns, assim, que a gente vê na literatura? Água de coco, cenoura, banana. Então, se você faz soluções, você processa, e a partir disso você consegue fazer o seu meio de cultivo. Aí, cada um desses, né, ou a água de coco, ou a cenoura, ou a banana, ele vai ter um tipo de processamento. Esse processamento você vai encontrar na literatura, ou você vai desenvolver um protocolo para isso, certo? E você vai testar se a sua espécie se adapta ou não, certo? Além disso, a gente coloca o agar. Então, o agar, ele vai servir para solidificar esse meio, porque eu preciso de um suporte físico, então eu preciso que ele seja sólido, para que o meu sistema radicular se desenvolva e a minha plantinha consiga captar os nutrientes necessários com uma maior facilidade, certo? Uma coisa muito importante, sempre medir o pH e fazer as correções necessárias de acordo com a espécie. Por que de acordo com a espécie? Porque eu vou ter espécies que elas vão se adaptar a um pH mais ácido. Mas eu vou ter espécies que elas vão preferir um meio mais básico. E se eu não tiver esse meio mais básico, ela simplesmente não vai se desenvolver. Então, novamente, eu vou para a literatura, eu vou tentar buscar artigos que me deem um embasamento, que me digam, tal planta, sei lá, o milho prefere um pH mais ácido, o milho prefere um pH mais básico. Então, eu sempre vou me embasar na literatura. E eu preciso fazer essas correções para que a minha planta ela consiga se desenvolver e atingir todo o potencial dela dentro do meu meio de cultivo, certo? Inoculação em meio de cultura. Então, eu já escolhi o meu explante, eu já fiz a asepsia dele, eu já escolhi o meu meio, preparei o meu meio, autoclavei para que meu meio fique asséptico também. Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esse meu explante e vou inocular ele no meu meio de cultura. Todo esse processo, eu realizo ele num fluxo laminar. Por quê? Porque não adianta eu fazer a asepsia do explante, eu fazer autoclavar o meio e não fazer isso no fluxo, né? Eu vou estar contaminando tudo. Então, o fluxo laminar, ele é um dos equipamentos que é primordial dentro da cultura de células e tecidos. Sem ele, eu não consigo, né, trabalhar, certo? É importante. Onde eu vou colocar esse meio de cultura, né? Então, varia muito. No laboratório da universidade que a gente trabalha, a professora, ela gosta de trabalhar com os vidros de conserva, né? Tipo, conserva de pepino, compota, esses vidros assim. Porque eles têm uma boca larga, eles são de fácil asepsia, a limpeza é fácil e ele é transparente, né? Então, ele é ótimo. Porém, eu posso trabalhar também com tubo de ensaio. E eu posso trabalhar com Erlenmeyer, eu posso trabalhar com, né, vários recipientes. Como que eu vou escolher qual que é o recipiente adequado? Novamente, vai depender da tua espécie. Se você tem uma espécie que ela é de porte pequeno, nada te impede de trabalhar dentro de um tubo de ensaio. Desde que você lacra ele lá com papel, com o plástico filme, e tá tudo certo. Agora, se eu tenho uma espécie que ela é de um porte um pouquinho maior, aí talvez o tubo de ensaio ele não seja, né, o adequado. Aí seria melhor você trabalhar com um vaso
compota, né, de pepino, alguma coisa assim, doce de abóbora, não sei, reutilizar aí esses vidros, talvez seja uma melhor opção para você trabalhar. Novamente, vai depender da sua espécie, vai depender do que você tem no seu laboratório, vai depender do que você gosta de trabalhar, né? Em geral, a gente usa vidro, né? Porque é de fácil esterilização. Aí a gente vai, então, pro cultivo in vitro, né? Após a inoculação. O que é esse cultivo in vitro? É dar um tempo aí para que a nossa plantinha cresça, para que ela se adapte ao meio de cultura e ela cresça. Só que uma planta, ela faz fotossíntese. Então, o que eu preciso? Eu preciso de luz, eu preciso de um fotoperíodo. E essa luz ela tem que ser adequada, porque no meio ambiente a gente tem o dia e tem a noite. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente deixar a lâmpada ligada 24 horas por dia, porque essa minha planta ela vai ficar muito estressada, mas eu também não posso deixar ela com uma quantidade de luz muito pequena, porque ela não vai conseguir se desenvolver de uma maneira que eu seja benéfica para mim, que eu consiga medir, né, os resultados. Então, novamente, a gente vai para a literatura buscar qual que é o fotoperíodo ideal para cada espécie. Além disso, a gente precisa ver qual que é a temperatura adequada. Por quê? Eu tenho plantas de vários biomas, certo? Eu tenho floresta tropical, floresta subtropical, eu tenho savana, sei lá. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Cerrado, tem a Amazônia, tem aqui no Sul, tem os Pampas, né? Tem a parte da floresta de Araucária, Mata Atlântica. Cada uma dessas florestas, desses biomas, ela tem uma temperatura adequada. Então, o que acontece? Eu preciso adequar a temperatura da minha sala de cultivo de acordo com a espécie. Aí surge um pequeno impasse, né? Porque, por exemplo, na universidade você não tem uma sala de cultivo para você. Você tem uma sala de cultivo para o laboratório. E você tem várias pessoas usando o laboratório. Então, o que você faz? Você coloca uma temperatura média. Não sei. A minha planta gosta de 29 graus. A de tal pessoa, né, do outro IC lá, gosta de 27 graus. Bem, então vamos fazer uma média entre 27 e 29, vamos ficar com 28 graus, né? E isso a gente sempre vai tentar equilibrar de uma maneira que não prejudique a nossa planta, né? Nem excesso e nem falta, certo? Em geral, as salas de cultivo são que nem essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, tá? São prateleiras e mais prateleiras de fresquinhos devidamente isolados, devidamente fechadinhos ali com o filme, com o alumínio também. A gente passa fita crepe, né, ao redor, às vezes, do fresquinho para tentar dar uma melhor pressão ali, fechar melhor o vidrinho, né, para não acontecer uma contaminação. E a gente tem, então, lâmpadas e, em geral, a gente usa ar-condicionado, né? Aí, dependendo da sala, vai precisar de um ar-condicionado mais potente, menos potente, certo? Beleza, então, minha plantinha tá lá dentro do meu frasco, tá linda, maravilhosa, se desenvolvendo, mas ela cresce, ela tá lindona lá e cresce, cresce, cresce e não tem mais espaço no vidro. O que eu vou fazer? Minha planta tá lá sufocada, não tem mais nutriente, ressecou o meio, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou perder minha planta. Eu vou utilizar o repique. Então, o que é o repique? Eu fiz aqui uma sequência de fotos para vocês, tá? Como vocês podem claramente perceber, não é a mesma espécie. A sequência ela é meramente ilustrativa, só para vocês entenderem como que é o processo. Então, eu tenho ali, ó, várias plantinhas, né, no meu meio, dentro do meu fresquinho. Elas já estão afogadinhas ali, sem nutrientes. O que eu vou fazer? Novamente, eu vou para o fluxo, eu abro o meu frasco, eu retiro de uma por uma com a pinça, eu retiro, né, os grânulos de meio que vão vir grudadinhos no sistema radicular dela. Eu vou pegar essa plantinha com a pinça e vou colocar ela num novo frasquinho. E nesse novo frasquinho, que ela vai estar sozinha, ou vai estar em 2, 3, né, e vai depender da sua espécie, da sua escolha, novamente, ela vai ter um meio rico de nutrientes, ela vai ter espaço, então ela vai poder se desenvolver
continuar o seu desenvolvimento até onde for o meu objetivo, né? Se o meu objetivo for floração, se o meu objetivo for simplesmente ver o desenvolvimento ao longo de tantos dias e tudo mais, certo? Então, isso é o repique. O repique é nada mais do que retirar a minha espécie, a minha plantinha de um frasco e modificar, transplantar ela, pode-se dizer, para um outro frasco, certo? Aí, chegou no meu objetivo lá, minha planta tá linda, o que que eu vou fazer? Eu vou aclimatar ela. O que é esse aclimatar? Bom, eu tenho uma planta dentro de um frasquinho com nutriente à vontade para ela, com uma água, uma temperatura controlada, um fotoperíodo controlado, não tem inseto, não tem patógeno de nenhum tipo. Minha planta está só se desenvolvendo. Se eu abrir o frasco e transplantar ela para um vaso, pá, matei minha planta. Já era, não existe mais planta. Por quê? Porque ela está dentro do frasquinho toda confortável e eu vou colocar ela numa situação de estresse. Então eu não consigo fazer isso. Então o que que eu faço? Eu mudo a zona de conforto dela aos pouquinhos, né? Vou fazendo ela andar aos pouquinhos na zona de conforto dela. Então, primeiro eu vou lá, a gente fechou o frasquinho com o filme, né? Perfeitinho. Eu vou lá com um estilete, uma caneta, alguma coisa, e eu faço um furinho. Bom, ela já vai começar a ter uma troca gasosa aí, já vai começar a modificar o ambiente dela. Alguns dias depois eu vou lá e faço mais 2 ou 3 furinhos. Mais alguns dias, se adapta, mais alguns furinhos. Vai chegar um período que o meu filme lá em cima do fresquinho vai estar uma peneira, né? Porque vai ter tanto furinho que não vai mais ter onde furar. Bom, então nesse caso, eu vou transplantar ela para um vaso com um substrato adequado. Eu vou colocar ela lá no sol? Não, eu vou colocar ela numa estufa. E aí, nessa imagem ilustrativa aqui, eu coloquei 2 tipos de estufas para vocês. Então, estufa, não sei se é exatamente o termo certo, acredito que casa de vegetação seja melhor, né? Não entendo muito dessa diferença de nomenclatura, na verdade. Mas, enfim, nessa casa de vegetação, novamente, eu vou ter umidade, eu vou ter temperatura controlada, eu vou ter a luminosidade, já vai ser a do dia e da noite, né? Eu não vou ter mais um fotoperíodo controlado, já vai começar a ocorrer a variação aí de luminosidade diária, mas vai ser um estresse não tão fora, né? Porque o que que ela vai ter que se adequar? Ela vai ter que se adequar ao substrato, porque o clima, ela ainda está num clima minimamente controlado. Posteriormente a isso, ela se adaptou, ela está se desenvolvendo, ela começou a soltar folhinhas novas. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela para uma segunda estufa. E aí eu coloco ela nessa estufa aí do primeiro plano da imagem, que é de sombrite. Então ela já não vai mais ter temperatura controlada, não vai mais ter umidade. Então ela dá mais um passo na zona de conforto dela, ela passa por mais alguns estresses. Lógico que todo esse processo da aclimatação, ele vai causar a morte de algumas plantas, né? É natural que isso ocorra. Mas, se bem conduzido, você vai minimizar essa perda aí de plantas. E posteriormente, né, após ela estar bem aclimatada nessa estufa de sombrite, nessa casa de vegetação aí com o sombrite, você vai poder, então, transplantar ela para, de fato, o local que você quer. Então, seja uma lavoura ou qualquer outro tipo, né? Um jardim, se for uma espécie ornamental, uma coisa assim, certo? Então, algumas vantagens e desvantagens. Qual que são as vantagens aí da cultura de células e tecidos vegetal? Então, a manutenção do genótipo e do fenótipo dos híbridos é uma coisa que você consegue manter. Você consegue conduzir a produção de plantas livres de patógeno. Lá na sepsia, a gente consegue garantir isso. E a gente consegue fazer um melhoramento genético muito acelerado. Por quê? Porque como eu perco menos plantas, eu consigo trabalhar também
num espaço muito menor, né? Então eu consigo, por exemplo, dentro de uma sala de cultivo, eu consigo ter muito mais plantas do que se fosse um canteiro no chão, né? Na mesma metragem quadrada ali, né? Então eu consigo. Esse também é um dos fatores que leva a esse melhoramento genético acelerado. Porém, como toda técnica, a gente também tem desvantagens. Ela é uma técnica cara, por quê? Porque a gente tem reagentes, a maioria dos reagentes do Brasil hoje ainda importa. Então, o agar, por exemplo, é caro, reguladores de crescimento são caros. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Como eu estou trabalhando com uma introdução à cultura de células e tecidos, eu achei melhor suprimir essa parte de reguladores de crescimento da apresentação. Por quê? Não sei se vocês perceberam, eu estou tentando usar também uma linguagem, né, palavras mais acessíveis, não tão no vocabulário científico. Por quê? Porque dentro do formulário que vocês me responderam, eu tenho pessoas de várias idades, eu tenho pessoas de diferentes conhecimentos, eu tenho inclusive pessoas que estão assistindo a live que não são do meio acadêmico, que apenas têm curiosidade ou que estão no ensino médio. Então eu não posso usar palavras que sejam muito específicas, muito aprofundado, porque eu vou perder essas pessoas. Mas eu também não posso deixar de falar sobre algumas coisas. Então, os reguladores de crescimento, auxinas, gibberelinas, enfim, eu optei por não falar sobre eles dentro da live, mas se alguém tiver interesse, eu posso depois repassar material ou a gente pode conversar sobre isso, certo? Então, uma das desvantagens, né, voltando, é o preço dos reagentes. A segunda desvantagem é a dificuldade de adequar protocolo para cada espécie. Então, cada espécie, ela tem as suas especificidades, né? Ela tem as suas necessidades, os seus gostos, né, digamos assim. E aí, um protocolo que ele é muito bem estabelecido para uma espécie, ele pode não funcionar para outra espécie. E aí eu vou ter essa dificuldade, porque adequar esse protocolo vai envolver tempo, vai envolver material e vai envolver muita mão de obra. E a mão de obra, ela é uma das outras desvantagens, porque aqui no Brasil ainda falta muita mão de obra qualificada nessa área. Então, esse é um dos problemas que a gente ainda enfrenta, uma das desvantagens. Mesmo assim, a cultura de células e tecido vegetal, ela é um mercado muito promissor e ela promete muitas vantagens no sentido econômico. Você vai poder, o teu produto, ele vai poder ser vendido por um preço maior que os outros. Por quê? Porque você vai conseguir garantir, por exemplo, uma asepsia aí, você vai conseguir garantir uma planta livre de patógeno. Então, para algumas pessoas, isso é altamente lucrativo, isso vale a pena, então elas vão pagar mais. Então, embora seja um mercado ainda crescente, ele é um mercado que, no meu ponto de vista, ele vai crescer muito e vai gerar muita renda para quem investir nesse mercado. A gente passa, então, agora para as biofábricas. Então, o que são essas biofábricas? Eu já falei sobre elas antes, né, na apresentação. Agora eu vou aprofundar um pouquinho. Então, uma biofábrica de plantas, ela pode ser definida como um laboratório de cultura de tecido vegetal que produza maciçamente in vitro determinada quantidade de mudas e cujo processo de produção esteja bem definido. Então, o que é uma biofábrica? É uma fábrica que trabalha com cultura de tecido vegetal. Basicamente é isso. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu trouxe essa biofábrica da Bahia. Ela é especialista no cultivo de cacau. Então, para quem acompanha, né, o cacau, ele tem bastante problema com patógenos, e essa biofábrica, ela é uma biofábrica que atende a uma associação de produtores, e ela fornece mudas, clones, na verdade, né, de plantas que são top da balada, elas são maravilhosas, elas conseguem se defender de patógenos, né, então ela tem uma resistência maior a esses patógenos, elas são plantas que produzem rápido, então
é interessante eu ter um clone dessa planta. E aí essa biofábrica, ela tem esse objetivo, certo? Aí a outra biofábrica que eu trouxe é essa biofábrica Governador Miguel Arraes, e o carro-chefe dela é cana-de-açúcar. Ela fica na zona da mata de Pernambuco, e ela é uma fábrica extremamente importante. Como todo mundo sabe, o Brasil ele produz muito etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, você tem muitas biofábricas que trabalham com a cana-de-açúcar. Outras biofábricas também produzem banana, muda de abacaxi e flores. A gente tem biofábricas de orquídeas, a gente tem biofábricas de cala, a gente tem várias biofábricas que trabalham com flores que têm um alto valor agregado, certo? Agora eu vou passar para a parte do histórico da cultura de células e tecido animal, e depois a gente passa para a cultura em si e para as perguntas, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida da parte vegetal, vocês podem estar lá no YouTube comentando, fazendo perguntas. Posteriormente, dentro dos meus conhecimentos, eu vou tentar responder para vocês. Eu gostaria de fazer um outro comentário sobre a cultura de células e tecidos animais, que eu acho que é importante fazer para manter a transparência aí nessa live com vocês. Eu nunca trabalhei com a cultura de células e tecidos animais no laboratório. Então, eu vi alguns experimentos em uma outra universidade, mas eu mesma nunca trabalhei. Então, todo o conhecimento que eu tenho dessa parte de cultura de célula animal, ele é teórico, certo? Então, assim como na vegetal, eu poderia, enfim, estar falando alguma coisa, né, que não seja completamente correto, eu também estou aprendendo sobre esse assunto, mas eu andei pesquisando bastante, eu espero não estar colocando nenhum de vocês no mato, eu espero estar repassando informações corretas aí para vocês, certo? Então, a cultura de célula e tecido animal, o início, assim, dessa cultura, desse cultivo, ele se iniciou com o Harrison em 1907 e o Carrel em 1912. Essa técnica, ela tem por objetivo estudar o comportamento das células animais fora do organismo em um ambiente controlado. Ela é muito mais difícil, no meu ponto de vista, do que a vegetal. Por quê? Por exemplo, se eu vou fazer uma cultura de células aí da pele, né, da nossa pele, eu tenho todo um sistema, certo? Eu tenho um sistema sanguíneo, eu tenho um sistema digestório, eu tenho um sistema circulatório, um sistema nervoso, e tudo isso influencia no desenvolvimento da minha célula. Então, mimetizar isso em laboratório é algo muito difícil. E é por isso que a cultura de células e tecidos animais, ela já cresceu muito, ela vai crescer muito mais, porque a partir do momento que eu consigo mimetizar, eu consigo estudar, por exemplo, as células humanas, eu consigo estudar drogas nela, eu consigo estudar medicamentos, eu consigo desenvolver vacinas, eu consigo fazer enxertos de tecido. Tudo isso melhora muito a condição de vida humana, o conforto da vida humana. E esse é um dos objetivos que as pessoas prezam muito. Afinal, quem não gosta de estar confortável, né? Então, ela é uma cultura que ela tende a crescer muito, embora ela tenha essa dificuldade, né? Então, eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Uma imagem traz o bife, não sei se algumas pessoas já ouviram falar sobre essa notícia. Ele é um bife de carne bovina, tá nessa imagem aí da esquerda. Ele foi produzido em laboratório e algumas pessoas, né, dizem que esse vai ser um mercado muito promissor, porque você vai produzir carne sem matar o animal. Então, você pode ter um mercado muito amplo aí. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que a engenharia de tecidos, a parte de cultura de célula e tecido humana, ela cresce mais ainda do que a cultura de célula e tecido de mamífero, por exemplo, né? Mas isso é tudo questão de
do que você mais gosta de ler. Às vezes pode ser que eu leia mais artigos sobre os humanos, então talvez seja por isso, né? Tem esse ponto de vista, tem esse lado também, certo? Então eu vou passar um pouquinho agora para o histórico. Qual que foi o experimento do Harrison? O Harrison, ele queria provar que as fibras nervosas, elas eram formadas a partir de células nervosas. Porque até então não se sabia isso. Mas como que ele ia fazer isso? Ele precisava observar, então, essas fibras nervosas, essas células nervosas fora do organismo. Como que ele ia fazer isso? Ele precisava desenvolver um método para isso. Então, e as discussões éticas em relação à cultura de células e tecido animal, elas iniciaram muito cedo. Embora tenham ficado mais acaloradas, tenham ficado mais incisivas agora, né, nesse último século, lá em 1800 já se falava sobre isso também. Então, o que ele fez? Ele pegou um sapo, né, já que não posso estudar com humanos, eu vou estudar com um sapo, afinal, é o mesmo sistema nervoso, não o mesmo sistema nervoso, né, mas ele é um sistema nervoso também, então eu posso inferir alguma coisa a partir desse experimento. Então, ele dissecou o tubo medular do embrião de sapo, mergulhou em linfa fresca, e aí depois ele foi observando diariamente e ele conseguiu concluir. As fibras nervosas são formadas a partir de células nervosas. Então aqui eu fiz um esqueminha aí com imagens para vocês, para tentar exemplificar. Então, se vocês olharem ali a imagem do canto superior esquerdo, vocês vão ver que tem o tubo neural, né? Então ele pegou esse tubo neural, ele foi lá na linfa, que vocês podem ver naquele. A linfa, ela é o quê? Ela é o fluido que percorre o capilar linfático, certo? Então ele pegou aquele tubo neural, mergulhou em uma linfa fresca, fechou a plaquinha lá com parafina para tentar isolar, né? De uma maneira mais adequada, e cultivou aquilo. E olhando no microscópio, ele conseguiu ver um neurônio lá, uma célula nervosa, então ele ficou muito feliz porque ele conseguiu comprovar isso. Então esse é o experimento que data como sendo o primeiro experimento da cultura de célula e tecido animal. Aí, o que aconteceu lá com o Harrison? Ele conseguiu cultivar, mas por pouco tempo, né? Então foi assim, a partir do momento que esgotaram os nutrientes da linfa fresca, morreu o neurônio, porque não tinha como, né? Não tem como sobreviver. Então, o que acontece? O Carrel, em 1912, ele faz experiências com células cardíacas de embrião de galinha, e ele consegue descobrir essa necessidade da troca de meio nutritivo. E a partir daí, então, os experimentos começam a avançar, porque eles conseguem manter essa cultura de células por mais tempo, certo? Aí, eu gosto bastante desse exemplo da linhagem Hila, não sei como fala, porque ela é extremamente importante. Essa linhagem de células, ela é, assim, muito, muito importante mesmo. Então, em 1951, o médico George Jay, do Hospital John Hopkins, dos Estados Unidos, ele atendeu uma mulher chamada Henrietta Lacks. Ela tinha câncer, ela foi mãe de 5 filhos, ela era negra. Naquela época, em 1951, ainda existia uma separação nos Estados Unidos, então os pacientes brancos eram atendidos em uma ala, e ela, a Henrietta, que era negra, ela foi atendida em uma outra ala do hospital. Não sei se por preconceito ou se esse médico fez com várias pessoas, mas ele fez uma biópsia, né, do câncer do útero dela, do colo do útero, e ele levou essas células, né, que ele coletou na biópsia para o laboratório dele, que ficava a alguns quilômetros do hospital. E ele tentava, havia vários anos já, fazer a cultura de células que ficasse por um tempo maior, né, que ficasse assim, tipo meses, ou que ficasse semanas viva, e ele não conseguia. Quando ele começou a observar as células da Henrietta, ele ficou maravilhado,
Por quê? Porque elas ainda existem, elas ainda estão vivas. Então, elas são uma linhagem contínua que a gente chama, né? Elas não morrem, simplesmente a célula não morre. E isso foi extremamente importante, tanto para a época quanto para agora. Uma das primeiras aplicações dessa linhagem foi o Jonas Salk, que deu. Ele era um virologista e ele testou a vacina da poliomielite, nessa linhagem de células, e a partir daí ele acelerou o desenvolvimento da vacina, né? Então, hoje em dia, a linhagem é chamada de ELA, em nome da Henrietta Lacks, e ela é utilizada em todo o mundo. Então, estima-se que existam cerca de 74 mil trabalhos com essa linhagem. Então, é muito laboratório que detém uma parcelazinha e uma quantidade dessas células. E existem cerca de 10 mil patentes com essa linhagem. Então, ela é uma linhagem de fato muito importante. Ela permitiu clonagem de células, fertilização in vitro, isolamento de célula-tronco, pesquisa para AIDS, câncer, efeito de radiação, substância tóxica. E agora, mais recentemente, se eu não me engano, foi em 2009, foram feitos estudos com a linhagem ELA, e o cientista que fez esse estudo entre a ligação do papilomavírus e o câncer cervical ganhou o prêmio Nobel. Posteriormente, teve um outro trabalho também com a linhagem ELA, que estudava o papel da telomerase no envelhecimento celular, e esse cientista também foi premiado com o prêmio Nobel. Então, de fato, ela é uma linhagem muito, muito importante. Aí a gente chega no limite de Hayflick, e aqui tem uma certa divergência teórica. Nas pesquisas que eu fiz, eu encontro o limite de Hayflick. Porém, algumas citações falam que quem propôs essa teoria aí do limite de Hayflick, na verdade, foi Hayflick e Moorhead. Então, eu não consegui desvendar esse mistério, se foi só o Hayflick, se foi o Hayflick e o Moorhead, mas, enfim, qual é a ideia desse limite? É a hipótese da senescência celular. Então, o que acontece? Eu vou conseguir replicar as minhas células em cultura mais um certo número de vezes. Entre 40 e 60 vezes a minha célula vai se dividir e a partir disso ela vai morrer, certo? Ela não vai conseguir se dividir. E esse limite de Hayflick, ele é importante porque ele vai determinar, por exemplo, a quantidade de passagens, a gente vai ver depois o que é uma passagem, a quantidade de passagens que a gente vai conseguir fazer na cultura de células. Uma outra linhagem importante é a linhagem Vero, do Nakamura, foi o Nakamura e colaboradores no Japão. Eles cultivaram, né, essas células, são do rim do macaco verde africano. Ela é uma célula não tumoral e ela é uma das poucas células que é aprovada para a produção de vacina pela OMS. Então, ela é uma linhagem bem importante também. Então, esse foi um breve histórico, né, que eu passei para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura de células e tecidos animais. Então, quais são os principais objetivos? Teste de drogas com aplicação na medicina. E aí, medicina, entenda-se medicina veterinária e medicina humana, tá? As duas. Produção de anticorpos, fatores de crescimento, coeficientes de coagulação, produção de proteínas. Hoje em dia, a produção de proteínas recombinantes está crescendo muito, principalmente depois do CRISPR. Então, é um campo aí em crescimento acelerado. O estudo de desenvolvimento de doenças e do desenvolvimento humano. Então, veja bem, qualquer pesquisa que você vai fazer com cultura de célula e tecido animal, ela vai ter que passar por um comitê de ética. Por quê? Porque você não pode fazer qualquer coisa com um humano, certo? Um humano sente dor. Agora, se eu quiser, por exemplo, testar se uma droga ela é maléfica ao ser humano, por exemplo, para a pele do ser humano, eu posso fazer uma cultura de células. Eu não vou estar causando dor, eu não vou estar infligindo nenhum agravante, eu não vou estar fazendo nada de mal aí para o humano. Então, eu posso trabalhar.
Então, é extremamente importante, certo? Prepare testes de vacinas, testes cosméticos e produção de biomateriais, que é uma das novas, assim, grandes tecnologias que a gente está vendo surgir e aumentar. Pessoal, agora são 9h27, daqui a alguns minutinhos a gente vai ter vai parar de... gente, me fugiu a palavra, meu Deus. Vai parar a transmissão pelo Instagram. Eu ainda tenho mais algumas coisas para falar, já extrapolei aí o meu tempo, mas enfim, se vocês quiserem continuar assistindo a live, ela vai continuar pelo YouTube, tudo bem? Então, a cultura de células e tecidos animais, ela tem várias formas de se classificar. Então, eu posso classificar de acordo com a aplicação, de acordo com a forma de obtenção das células, de acordo com o comportamento e de acordo com o tipo de interação. Então, eu posso ter uma célula produtora de proteína, e aí eu vou utilizar ela para obtenção de produto terapêutico, como uma vacina. Eu posso ter uma célula em terapia gênica, que eu uso ela em terapia gênica e vacina viral. Aí eu vou ter uma outra classificação, então eu vou utilizar ela para expressar proteínas. Eu posso ter células tumorais, que elas vão ser utilizadas na pesquisa e na descoberta de novos produtos biotecnológicos. E eu posso ter células tronco, que são diferenciadas, e eu posso estudar, induzir, né, e estudar essa diferenciação, como que ocorre esse processo. Eu posso ter uma classificação de acordo com a forma de obtenção. Então, uma cultura primária, eu retiro lá um explant, eu retiro um pedacinho da minha pele e cultivo, essa é uma cultura primária. Se eu selecionar um tipo de célula, daí eu vou ter uma cultura secundária, e eu posso ter ainda uma linhagem imortal ou transformada. E aí essa linhagem imortal, simplesmente a minha célula não morre. Um exemplo é a linhagem ELA. Eu posso ter uma classificação de acordo com o comportamento. Então, eu posso ter uma célula aderente, é uma célula que vai aderir ao meu frasco de cultivo, ela vai formar um tapetinho de células. E eu posso ter células não aderentes ou em suspensão. Então, eu vou ter uma solução com as minhas células, certo? Ainda eu posso ter um outro tipo de classificação que é de acordo com a interação. Então, eu vou ter uma cocultura. Então, o que são essas coculturas? Eu vou cultivar diferentes tipos de células num mesmo ambiente, numa mesma placa, num mesmo Erlenmeyer. Por que eu faço isso? Então, eu tenho um exemplo aqui como sendo o cultivo de neurônio com astrócito. Por que eu vou cultivar neurônio com astrócito? Porque o astrócito, ele vai produzir, né, uma proteína, uma substância, ele vai excretar no meu meio de cultivo, e essa substância, essa proteína, essa enzima, ela vai ajudar o neurônio a se desenvolver. Então, isso é uma cocultura, eu estou pegando diferentes tipos de células e estou cultivando elas no mesmo ambiente, porque uma ajuda a outra. Eu tenho também a cultura organotípica. Essa cultura organotípica, ela vai ser a partir de um tecido específico. Eu vou ter o crescimento de diferentes linhagens de célula em uma única placa, e ela vai formar uma estrutura. Então, eu vou, de fato, formar um tecido, certo? Um tecido específico, com uma cultura organotípica. Desculpa, gente. E aí, um exemplo disso é a epiderme humana reconstituída. Então, é você criar, né, um tecido aí numa plaquinha que ela é muito similar ao tecido humano, a epiderme humana, certo? É uma cultura organotípica. Sobre, então, a manutenção. Então, para manter essa cultura, você vai precisar ter um aporte de nutrientes, então você precisa ter um meio de cultivo. Além disso, você precisa minimizar as variações de pH. Então, assim como as plantas, elas não suportam variações altas de pH, células animais também não suportam. Então, você também precisa cuidar disso. Você precisa cuidar a parte de contaminação, então,
uma bactéria, alguma coisa que entrar no seu cultivo, ela vai matar a sua célula. E aí você pode perder todo o seu trabalho. Então você precisa fazer esse controle de contaminação e você precisa cuidar da parte de confluência, tá? Então, a parte de aporte de nutrientes. Novamente, eu tenho meios de cultivo estabelecidos. A partir de 1950, começaram a ser estabelecidos esses meios de cultivo. Em geral, eles vão ter o quê? Carboidratos, sais inorgânicos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lipídios, fatores de crescimento. E eu adiciono de 2 a 20%, vai depender aí da metodologia, do protocolo, do tipo de célula que eu estou trabalhando, de soro animal. Esse soro animal, ele pode ser o soro bovino fetal, de bezerro de cavalo, né, várias espécies aí, mas em geral a gente utiliza o bovino mesmo, o soro bovino fetal. Aí, o que vai acontecer? De lote para lote, eu vou ter diferenças nesse soro bovino, então eu vou ter que estar adequando essa porcentagem. Você preparar um meio de cultivo para uma célula animal é muito mais complexo do que você preparar um meio de cultivo para uma célula vegetal. Por quê? Porque, como eu falei antes, nós somos seres complexos, né? Então, o que acontece? Eu tenho um sistema circulatório, eu preciso de proteínas, eu preciso de vitaminas, eu preciso do oxigênio que chega do sistema circulatório, e eu preciso de alguma coisa que retire o gás carbônico que essa célula está produzindo. Por quê? Porque pode gerar toxicidade. Eu posso matar a minha célula, certo? Então, por isso que você fazer um cultivo de células animal, ela é um pouco mais complexo do que célula vegetal. Existem alguns meios comerciais estabelecidos, e em geral a gente trabalha com esses. Eu não sei, assim, com certeza deve ter, mas eu não sei como que você faria para estipular quais as concentrações de quais vitaminas, de quais proteínas para você fazer um meio inespecífico. Eu acredito que seja muito mais fácil trabalhar com meios que já são, né, bem estipulados, assim, que são bem protocolados, aí tem toda uma produção comercial. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá, de meios, e quais as principais, assim, eu não diria afinidade, mas para que ele é mais indicado, né? Então, um dos meios assim que a gente começa a trabalhar é o MEN, ali é o primeiro, que é o meio mínimo essencial Eagle. Ele é uma solução nutritiva padrão. Então, a minha primeira cultura lá, a primária, eu vou fazer com o padrão, e aí eu só quero que ela se desenvolva, e depois eu vou selecionando, eu vou escolhendo outros meios de acordo com as minhas células, certo? Eu preciso minimizar variações de pH, isso é muito importante. Em geral, a gente usa a solução tampão de dióxido de carbono bicarbonato ou a solução tampão EPS ali, para manter o pH entre 7 e 7,4. Novamente, literatura. Eu preciso ver qual que é o pH ideal da minha célula, o que ela suporta, o que ela gosta, onde que ela vai se desenvolver melhor. Mas eu não vou ficar abrindo a minha garrafa de cultura para ficar medindo pH. Por quê? Porque eu posso contaminar. Então, como que a indústria resolveu esse tipo de problema? Como que ela facilitou a nossa vida nesse sentido? Ela colocou o indicador de pH vermelho de fenol no meio. Então, quando eu me preparo o meio de cultivo, eu vou ter esse indicador já ali dentro, e conforme a minha célula ela vai consumindo os nutrientes e produzindo, né, excretando as substâncias, esse meio ele vai mudando de cor. E aí eu tenho esse exemplo aqui, de uma garrafa com o meio vermelho e uma garrafa com o meio laranja. Então, houve uma variação de pH, mudou a cor, certo? É visível isso. Isso indica o quê? Que eu preciso trocar de meio, porque senão minha célula vai morrer ali. Assim como lá na cultura de células de tecido vegetal, a gente falou em tubo de ensaio, em vidro de conserva, em Erlenmeyer, para trabalhar. Aqui, a gente vai trabalhar ou com placa de cultivo, ou com essas garrafas, tá?
Em geral, a gente utiliza essas garrafas para uma maior abundância de células e a gente utiliza as culturas para a gente testar uma menor quantidade de células, certo? Novamente, vai depender do seu objetivo de trabalho. Controle de contaminação. Eu não posso deixar um agente fúngico, eu não posso deixar uma bactéria entrar ali na minha cultura, porque eu vou matar ela. Vou matar a minha cultura, vou perder todo o meu trabalho. Então, eu adiciono no meu meio alguns antibióticos, alguns agentes antifúngicos que vão diminuir esse risco de contaminação. Tem alguns mais utilizados: penicilina, streptomicina, gentamicina e anfotericina. Novamente, vai depender da minha célula, vai depender da literatura. E se eu não tiver nada parecido, infelizmente eu vou na tentativa e erro. Não tenho o que fazer. Eu preciso tentar criar um protocolo para tentar fazer com que essa cultura cresça e atinja o potencial que ela tem para que eu consiga alcançar meu objetivo. Confluência. Então, o que é essa confluência? Lá na cultura de células vegetal, a gente falou que quando a planta ela crescia demais ou tinha muitas plantas no vidro, eu precisava fazer o repique, certo? Então aqui eu também vou precisar fazer isso. E por quê? Porque as minhas células elas estão se dividindo, né? Elas são vivas, então elas se dividem, elas consomem nutrientes, eu preciso trocar o meio, novamente elas se dividem e vai aumentando, vai ocupando espaço, vai chegar um tempo que minha garrafa vai ser pequena. Então, eu preciso pegar uma cota, né, uma quantidade dessas células e passar para uma próxima garrafa de cultivo. Aí, o que acontece? Novamente, aqui, eu encontrei divergências na referência. Então, eu encontrei livros que falam sobre repique, eu encontrei livros que falam sobre tripsinização e eu encontrei livros que falam sobre passagem. Então, a minha professora havia falado para mim, quando eu tive aula sobre cultura de célula de tecido animal, que o termo é passagem. Mas como eu encontrei repique e tripsinização nos livros, eu resolvi trazer os três e tentar explicar um pouquinho o que eu entendi. Quando você tem um tecido aderente, o que acontece? Esse tecido, ele formou aquela camadinha, aquela monocamada de células que a gente falou lá no começo, né? Quando a gente falou de célula aderente. O que acontece? Eu não posso simplesmente cortar um pedaço desse tecido e passar para outra garrafa de cultivo. Eu não consigo fazer isso. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma enzima proteolítica, uma protease específica. Em geral, a gente utiliza tripsina. Daí vem o nome de tripsinização. Com a tripsina, eu vou quebrar, né, todas essas ligações aí entre as células. Então, eu vou extinguir essa aderência que ela tem uma com a outra, e com isso eu vou ter uma solução de células aí em suspensão. Com isso eu vou conseguir pegar uma cota e fazer uma passagem. Então, retirar uma cota de uma garrafa e passar para outra. Então, talvez seja aí que surge essa divergência. Repique, porque talvez seja célula aderente, porém eu vou ter que fazer uma solução de célula em suspensão. E aí eu vou para o termo passagem. Independente do termo que você utilizar, o processo é o mesmo e consiste em você transferir as células de uma garrafa de cultivo para uma outra garrafa. Eu coloquei essa figurinha de atenção aqui para me lembrar de que teve uma das pessoas lá que se inscreveu, ela me mandou a seguinte dúvida: por que o tecido ele deixa de aderir, ele descola? Então, na literatura que eu consultei, quando uma célula aderente ela se desprende do frasco, é porque ela tem muita célula ali. Tipo, ela está confluente, ela está muito populosa dentro daquela garrafa. Então, seria necessário que você fizesse essa passagem. Se você não tem tantas células, se você analisa no microscópio, você não tem tantas células, e mesmo assim a sua célula, ela se solta, ela se desprende da superfície, então talvez seja outro problema, e aí eu não vou ter outra dica para te dar, realmente não tenho conhecimento para isso.
Mas o que eu vi na internet foi isso, né? O que eu vi foi num livro, na verdade, que eu vi, um livro online no biblioteca, que dizia que se você tem, as células começam a se desprender da superfície do frasco, então você tem que fazer uma passagem, você precisa transferir para um outro frasco de cultivo, tá? Porque elas estão muito populosas. Enfim, né? Eu também não sei com qual célula você trabalha. Aí aqui a gente chega à parte dos materiais aí que você precisa. Então a gente pode estar trabalhando com garrafas e placas de cultivo celular. Então a primeira foto ali da esquerda são as garrafas. São garrafas de diferentes tamanhos, para vocês perceberem, né? Elas podem ser feitas de poliestireno, de vidro ou de metal. Se for de poliestireno, ela não precisa do coating, que é ali o quarto item. O vidro também não, se eu não me engano, né? Agora, se você utilizar de um outro material, você vai precisar fazer um revestimento nessa sua garrafa para que ela adquira uma carga negativa e a carga positiva da célula seja atraída por essa carga negativa e então a célula fique aderente. Isso, óbvio, né? Para cultivo de células aderentes. Se você tiver cultivo de célula em suspensão, você não vai precisar estar trabalhando com esse coating, tá? Ali a gente tem as placas de 96, 24, 12 e 6 pocinhos, tá? A gente utiliza elas. Você faz, em geral, aí uma planilha do Excel. Elas são numeradas, elas são... Tipo, não sei se vocês já jogaram Batalha Naval. Tem tipo A, B, C, D, E, F, G, acho que é na coluna, ou na linha, não tenho certeza, e a numeração do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, até o 24. E aí, lá no Excel, você consegue fazer o controle de qual tratamento que você tem em qual pocinho. E um dos, assim, elementos super importantes que você precisa ter é uma estufa incubadora de gás carbônico. Por quê? Porque, como eu falei, a gente precisa fornecer oxigênio dissolvido para essas células e retirar o gás carbônico. Além disso, a gente precisa manter condições de temperatura e umidade. A concentração de dióxido de carbono também é super importante, você manter ela sempre padronizada. Então, você não consegue fazer uma cultura de célula animal se você não tiver uma incubadora de CO2, certo? Ela é como se fosse uma estufa, só que ela tem alguns parâmetros a mais. Na verdade, ela é uma estufa, só que com parâmetros a mais. Então, algumas notícias que eu trouxe para vocês da parte daí de cultura de células e tecido animal. Então, tem uma pesquisa da Federal do Paraná, ela vai receber o prêmio PETA, tá? Esse prêmio PETA, ele é, tipo assim, super importante, ele é fornecido em parceria com a Universidade Johns Hopkins. Se vocês lembrarem aí um pouquinho, foi no Hospital Johns Hopkins, que pertence à Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, que foi isolada a linhagem ELA. Então, esse hospital é um dos que incentiva o desenvolvimento da cultura de célula e tecido animal. E ela vai receber o prêmio porque ela conseguiu fazer, então, uma cultura organotípica. Ela conseguiu, se vocês observarem na imagem aí no canto superior direito, ela conseguiu fazer o extrato córneo, a parte granulosa, a parte espinhosa e a parte basal da epiderme. Então, ela conseguiu fazer essa parte da epiderme humana reconstituída, e com isso, essa é uma tecnologia brasileira, então ela vai conseguir patentear isso, ela vai conseguir fornecer de uma maneira um pouco mais barata, quem sabe, aí no Brasil, certo? Outra notícia interessante que eu achei foi da UFAM, de um processo de produção de pele artificial também, só que nesse processo de produção de pele artificial, a moça lá, a pesquisadora, ela é pós-graduanda, ela não utiliza o soro fetal bovino, então esse é um dos primeiros modelos a serem desenvolvidos no mundo, né? Todos os modelos, eles utilizam soro fetal bovino, e ela conseguiu fazer essa produção dessa pele sem a utilização desse soro fetal bovino. Um último exemplo que eu trouxe para vocês é da Natura,
tá? Então, em 2019, o Brasil baniu todos os experimentos com animais, né, os experimentos cosméticos, porém, já faziam aí em 2016, já fazia 10 anos que a Natura não utilizava mais testes em animais. O Boticário, que é outra grande empresa, né, aí da cosmética brasileira, ele tem selo vegano em algumas, então eu tenho certeza que ele não faz testes em animais, mas eu não tenho certeza se é toda a produção ou se é somente alguns produtos, né, de algumas linhas, ou se é toda a produção. Porém, agora, do ano passado para cá, obviamente, as empresas vão ter um tempo de adaptação, porque essa é uma tecnologia cara ainda, né? Mas, enfim, elas vão ter que se adaptar aí a essa nova lei, certo? Então, esse é o meu contato, pessoal. Meu e-mail, renatavoitena@alunos.tfpr.edu.br. Eu tenho outro e-mail também, que é renatavoitena@gmail.com. Vocês podem estar mandando e-mail para mim com dúvidas, com qualquer tipo, né, de material, ou até mesmo apontando algum erro que eu tenha feito aí, né, falado na apresentação. Eu posso compartilhar também alguns manuais com vocês, principalmente a parte da Embrapa, né? Estão todos disponíveis, mas eu posso estar enviando para vocês. Se vocês quiserem a declaração de participação, vocês podem estar mandando e-mail para mim também, com o nome completo de vocês, e aí eu vou conseguir fornecer. Por favor, curtam as nossas páginas, sigam as nossas páginas, ativem o sininho do YouTube para vocês ficarem sabendo das lives e dos mini cursos, Pet Agricultura Familiar, gente. Instagram PetafDV. A gente está com bastante atividades, né, na mídia, por conta de toda a pandemia, a gente não está tendo nenhum trabalho físico na universidade, são, né, poucos, na verdade só tem acho que 1 ou 2 petianos que estão conduzindo o trabalho. Os outros, a gente está trabalhando de casa, então a gente está fomentando bastante as nossas mídias, certo? Qualquer dúvida, vocês também podem estar enviando e-mail aí para o tafdv@gmail.com, certo? Então, de minha parte, era isso. Gilmar, se você puder voltar agora à tela, me ajudar aí na moderação da live, eu agradeço. Acho que eu perdi o contato. Oi, Renata. Oi, Gilmar. Achei que a gente tinha perdido o Primeiro, contato, tudo bem? não. Primeiro, obrigado pelas palavras. E a gente tem uma pergunta assim aqui do Lucas Michel. Quando você comentava sobre a aclimatação na parte da propagação da parte vegetal, ele fez uma questão aqui. A aclimatação, quando feita em grande escala, bioreatores, segue essa mesma forma ou há uma forma menos elaborada, mais prática para fazer a aclimatação do material? Você pode repetir, por favor, porque eu não entendi a parte de aclimatação e bioreatores. A aclimatação, quando feita em grande escala, bioreatores, segue essa mesma forma ou há uma forma menos elaborada, prática de se fazer isso? Olha, eu na verdade não sei te dizer muita coisa em relação a isso, porque eu nunca visitei nenhuma biofábrica, né, de tecidos vegetais e eu não tenho muito conhecimento acerca disso. O que eu posso te dizer é que com certeza deve ter alguma maneira aí de fazer isso mais rapidamente, porque na indústria tempo é dinheiro, então com certeza as empresas devem ter. O que eu também posso te dizer é que dificilmente você vai encontrar isso no artigo. Por quê? Porque o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Então ela não vai liberar a galinha de ovos de ouro dela num artigo científico, né? Então talvez seja por isso que eu também não tenha conhecimento. Às vezes eu não li, mas às vezes também pode ser isso. Então tem um método, mas ele não é divulgado exatamente porque ele vai acelerar o processo. Gilmar, teve uma das perguntas eu esqueci de responder. Eu vou fazer só um adendinho aqui rapidinho, que foi sobre bioreatores. Foi uma das meninas, não lembro quem que foi, mas enfim, alguém me perguntou sobre bioreator animal, sobre bioreator em cultura animal. Então, o que eu sei sobre bioreatores animais? Eu sei que você vai ter controle de equilíbrio ácido-base, controle de temperatura, controle de oxigênio dissolvido, suprimento de nutrientes. Você vai ter suporte para adesão celular.
e você vai manter a asepsia de uma maneira mais controlada. Vai ser tudo muito mais fácil do que manualmente. Eu também sei que existem dois tipos de reatores, basicamente, né? Os reatores homogêneos e os reatores heterogêneos. E dentro dos reatores homogêneos, você vai ter tanque agitado, bioreator de onda e bioreator airlift. Aí o que, que acontece? Cada um desses vai ter vantagens e desvantagens e você vai escolher com base na sua cultura de células, com base na especificidade da sua célula. Já nos bioreatores heterogêneos, a gente tem os microcarregadores, os bioreatores de leito empacotado e os bioreatores com crescimento sobre superfícies e de fibras ocas. Então, assim, existem vários tipos de bioreatores animal. E aí eu precisaria de uma outra live só para falar sobre isso. Então eu só estou citando isso. Eu posso compartilhar algum material com essa pessoa, se ela quiser me encaminhar um e-mail. Mas eu não tenho como eu falar sobre tudo. Eu já extrapolei em longe o tempo da live. Né? Mais alguma coisa? Eu acho que ele perguntas aqui. Bom, o Ezequiel aqui, ele mandou uma pergunta, eu acho que vai ser a nossa última, Renata. Estamos chegando a 1h30 aqui de live. Quando a planta é cultivada in vitro começa o processo fotossintético, em que fase que isso acontece? Em que fase da cultura ou em que fase do desenvolvimento da planta? Porque... Eu acredito que seja a fase da cultura, né? Então, da cultura in vitro ali. Como que eu vou explicar isso de uma maneira simples? O que que acontece? Você estressa muito o teu explante, né? Só que a planta, para ela ter energia, ela precisa fazer fotossíntese, né? É um processo bioquímico primordial ali para o desenvolvimento da planta. Então, o que que acontece? A partir do momento que o explante ele tá lá no meio de cultivo, ele, tipo, né? Opa, tô vivo, tem nutriente aqui, tem luz, fotossíntese. Porque o que, que acontece? Eu não vou te falar assim, vai começar a fazer fotossíntese a partir do desenvolvimento da plântula. Não faz sentido isso, né? A partir do momento que você começa o desenvolvimento ali e você tem luz, começa a ter a parte do desenvolvimento, tanto de semente quanto de explante, vai começar a ter a fotossíntese. Até porque, a partir do momento que você inoculou, em questão de horas, minutos, você já leva para a tua sala de cultivo, né? E aí a planta vai se adaptar ao meio e vai começar a fotossíntese. Mas aí, novamente, dependendo da quantidade de estresse, dependendo da tua espécie, vai começar. Mas eu acredito que comece o mais rápido possível, assim que a planta, o expoente percebeu, né? Opa, vamos viver, vamos trabalhar aí, vamos produzir. Perfeito, Renata. Eu acho que vamos se despedindo por aqui, né, Renata? 1h23 de live, de mini curso, de informação, de muito conteúdo. Galera, muito obrigado a vocês aí que acompanharam essa live até aqui. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem lá na página do Pet Agricultura Familiar no Instagram, deixem no direct. A gente vai fazer o possível para responder vocês, beleza? Renata, suas palavras finais e despedida. Muito obrigada, gente. Não sei como foi a live, porque eu nunca fiz uma live na vida, então eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o conhecimento de vocês. Mas, enfim, muito obrigada, Gilmar, pela condução da live. Muito obrigada a todos pelo interesse e sigam as nossas redes e participem. Até mais. Isso aí, galera. Instagram lá, @petafdv. Sigam lá e compartilhem os nossos vídeos. Sigam o nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau. Tchau.